Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 12 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. Nós vamos hoje para o item 40, intitulado Sistema da Alucinação. Nós estamos no capítulo 4, estudando os sistemas. Hoje nós vamos estudar o sistema da alucinação. O da semana passada, o nosso professor nos deu as orientações qual o sistema para estudarmos Espiritismo. Ele foi dando as regras. Por onde devemos começar? Pelo Livro dos Médiuns. Confere? Não. Qual o primeiro livro? Que é o Espiritismo, que não faz parte da codificação. Quando Kardec publicou a obra O Livro dos Espíritos, em 1857, ele, como bom pedagogo, achou por bem fazer um livro menor, um livro mais rápido, uma pequena brochura, como uma introdução para o Livro dos Espíritos. E aí ele decidiu e fez o livro que é o Espiritismo, que é a introdução. É uma delícia, é gostoso. E ali você começa a se familiarizar com a forma pedagógica e inteligente do professor Allan Kardec. Vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus, amor querido, nós mais uma vez em tua casa, reunidos em teu nome, com essa vontade ímpar de estudar doutrina espírita, compreender de uma forma racional, mas hoje muito mais, estamos buscando sentir as lições, porque é só fazendo esse movimento que nós conseguimos verdadeiramente nos tornarmos seres humanos melhores. Nós te agradecemos infinitamente, nós te rogamos a inspiração dos nossos amigos espirituais e que eles possam conduzir o nosso trabalho da tua forma e em teu nome, Senhor. Muito obrigada, amigo Jesus. Então vamos lá para o sistema da alucinação. Outra opinião menos ofensiva, por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos, tá? Um grupo, olha o que ele diz, olha. Outra opinião menos ofensiva, por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em atribuir os fenômenos espíritas a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muita boa fé. Apenas julgaria ver o que não vê. Isso aqui é um outro sistema. Então, um grupo criou o sistema da alucinação. As pessoas têm muita boa vontade, mas na verdade estão alucinadas, não estão vendo nada. Tudo faz parte da alucinação dela. Esse era um sistema. Assim, o observador estaria de muita boa fé, apenas julgaria ver o que não vê. Quando diz que viu uma mesa levantar-se e manter-se no ar, sem ponto de apoio, na verdade a mesa nem mesmo se mexeu. Ele a viu no ar, por efeito de uma espécie de miragem, ou por uma refração, semelhante a que nos faz ver na água um astro ou um objeto qualquer fora da sua posição real. Isto, a rigor, seria possível, mas os que já testemunharam fenômenos espíritas puderam certificar-se do isolamento da mesa suspensa, passando por debaixo da mesa, o que parece difícil de se conseguir, caso o móvel não tivesse deixado o solo. Por outro lado, muitas vezes já aconteceu de a mesa quebrar-se ao cair. Dirão também que isso é um simples efeito de óptica, que a mesa, além dela subir, rodopiar, ela simplesmente era solta.
espatifava-se no chão, justamente para que não viessem a acreditar que era tudo que ilusão. E os espíritos fizeram isso várias vezes. Uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer, sem dúvida, que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu, ou que ela própria suponha mover-se, embora permaneça imóvel. Mas quando muitas pessoas, colocadas em volta de uma mesa, a veem arrastada por um movimento tão rápido que se torna difícil acompanhá-la, e que algumas sejam até mesmo mesas derrubadas, poder-se-á dizer que todas foram acometidas de vertigem, como o bêbado que acredita estar vendo passar diante dos olhos a própria casa em que reside? Está tudo bem, ele não descarta. Há pessoas que viajam realmente, isso acontece, mas ele diz, mas acontecer com todos, várias pessoas dentro da sala e todos aí alucinados. Então é esse o movimento que Allan Kardec faz. Tem muitas pessoas que estão na reunião mediúnica ou no dia a dia dentro do movimento espírita. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, e pode não estar vendo nada, pode ser realmente da própria imaginação da criatura. Eu digo, se está vendo alguma coisa, fale, e aquilo tem que ter uma certa lógica, aquilo tem que ter um encadeamento, aquilo tem que fazer um sentido. Se a pessoa chega para mim, eu estou vendo um espírito, descreve. Você consegue falar com ele? Pergunta o que está acontecendo. E não fica impressionada. Então a gente não pode ficar impressionada. A gente tem que ter o que é sempre bom senso. Assim a gente acaba realmente assim, evitando cairmos em armadilha de pessoas que vivem fascinadas. E a gente tem muito disso. A gente nós somos muito crédulos. A gente acredita em tudo. E tudo, às vezes, absurdos. Tudo a gente acredita, tudo a gente acredita. Parece que a gente não é espírita, porque o espírita ele não acredita de tudo, o espírita desconfia de tudo. E Kardec nos ensina que tem que passar pelo critério do bom senso, que é o que nos falta. Então, às vezes, as pessoas vêm e nos contam histórias absurdas, e a pessoa está lá, e que me dói mais ainda quando eu estudo do EOS. Eu digo, pelo amor de Deus, olha que a gente estuda, e a pessoa não consegue identificar um erro, e acredita em tudo. Vamos lá, no 41. Sistema do músculo estalante. Esse é legal. O povo queria arrumar regras para as mesas girantes. Então, o primeiro movimento é o quê? Alucinação. Todo mundo fica aí alucinado e acaba dizendo que a mesa está andando, mas não está, que a mesa está sacudindo, mas não está. Aí fica complicado. Então agora aí tem um segundo sistema, músculo estalante. Isso aqui não é criação de Kardec. Lembra que nós falamos lá na introdução. Kardec viu os sistemas que estavam sendo lançados, vamos dizer assim, pegou o sistema e ele vem aqui e publica no Livro dos Médiuns. E você observa que ele publica e explica. Ainda há pouco ele falou da alucinação. Tudo bem, tem um grupo dizendo que é alucinação, mas todo mundo vai ficar alucinado? Agora ele vai pegar dos músculos estalantes. Vamos ver como era isso. Vocês estão compreendendo? Está todo mundo compreendendo? Se as coisas se passassem assim, com relação à visão, não poderiam dar-se de outro modo, pelo que respeita à audição. Quando pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, pancada mesmo, movimento mesmo, pancada alta. Quando pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Descartamos, evidentemente, toda a ideia de fraude, supondo que uma atenta observação tenha verificado a impossibilidade de qualquer causa fortuita ou material na gênese, na criação das pancadas. É verdade que um sábio médico deu uma explicação desse fenômeno,
categórica em sua opinião particular. Abre aspas. O que o sábio médico falou? A causa, disse ele, o médico, está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo pequeno perôneo. Pensa esse barulho. Ele diz que é do músculo, eu não sei que músculo é esse, para fazer um barulho tão alto. Está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo pequeno perôneo. Fecha aspas. E diz Kardec. E entra nas mais completas minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo pelo qual esse tendão é capaz de produzir os ruídos, imitar o rufo do tambor, até executar áreas ritmadas, até música. Que músculo é esse? Diz Kardec. Concluí daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato em si mesmo não é novo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta do músculo estalante, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Digamos, em primeiro lugar, que os que gozam da estranha faculdade de fazer que o seu músculo pequeno perôneo ou qualquer outro estale à vontade ou execute áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto é muito comum a aptidão para fazer que uma mesa dê pancadas. Ele está querendo dizer assim, olha, é mais difícil tu encontrar alguém para fazer com que um músculo cante, emite o som do rufo do tambor, ou até mesmo de uma pancada. É mais fácil tu encontrar um médico para fazer a mesa emitir sons, efeitos físicos. Ele está aqui tirando um sarro mesmo do médico. O que o médico está falando, gente? Lembra que o fenômeno espírita, o fenômeno das pancadas, o fenômeno da batida na mesa, do movimento da mesa, isso era um fenômeno. Em Paris era em tudo quanto era canto. Só se falava nisso. Então vários se levantaram para pesquisar e tirar a sua conclusão. Então teve um que tirou uma conclusão. O que é? É alucinação. Kardec pegou, e ele falou e deve ter publicado em algum canto. Kardec pegou, colocou no Livro dos Médiuns e mostrou que era impossível uma alucinação coletiva. E outra, havia casos de pessoas que passavam debaixo da mesa. E outra, havia situações que a mesa rodopiava e soltava. Pum, quebrava todinha. Cadê a alucinação? Aí vem a segunda teoria, já de um outro sábio médico, como ele coloca aqui. E esse médico diz que os barulhos é resultado dos músculos que estalam. Então ele diz, é mais fácil encontrar o fenômeno das mesas do que encontrar alguém para fazer o músculo estalar. Como está dizendo você, é mais absurdo o que tu está falando do que o que eu estou falando. É mais ridículo o que tu estás a falar do que o que eu estou falando. Eles, além disso, nem todas as pessoas que desfrutam desta última faculdade são dotadas da primeira. Eu vou voltar lá para vocês entenderem. Ou execute áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais. Falando dos que fazem estalar o músculo. Enquanto é muito comum a aptidão para fazer que uma mesa dê pancadas, que é o efeito físico. É mais comum encontrar os médios para efeito físico do que encontrar alguém que execute uma área pelo movimento dos seus músculos. E está tirando um sarro realmente. Além disso, nem todas as pessoas que desfrutam desta última faculdade, a mediúnica, são dotadas da primeira, qual é? Fazer o músculo estalar. Em segundo lugar, eu imagino o sábio doutor lendo isso aqui. Porque ele já começa assim, sábio doutor. Mostrando o quanto ele está sendo o doutor ridículo e ignorante. Porque Kardec também estudou e sabia muito bem a anatomia humana, do corpo humano. Dava aula disso. Em segundo lugar,
o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nela vibrações sensíveis ao tato. Tudo bem, o músculo pode, vamos acreditar que o músculo está estalando, mas a pessoa está sentada lá. Como é que o músculo pode fazer vibrar a mesa? Como esse ruído pode repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro e etc. Porque o som não saía só da mesa, saía do forro, saía das paredes e por aí se vai. No forro e etc. E como, finalmente, a ação daquele músculo, ele está perguntando para o sábio doutor, a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se? Explica. Esta explicação, aliás, se realmente explicasse alguma coisa, apenas invalidaria o fenômeno das pancadas, não se aplicando de maneira alguma a qualquer dos outros muitos modos de comunicação. De tudo isso, concluímos que o autor julgou sem ter visto ou sem ter observado tudo e observado bem. É sempre lamentável que homens de ciência se precipitem a dar sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O próprio saber de que dispõe deveria torná-los mais comedidos em seus juízos, já que esse saber lhe amplia os limites do desconhecido. Imagina o sábio doutor lendo isso aqui. Isso é Kardec. Isso é falta de caridade? Não. Isso é bom senso. Ele não está brigando. Ele só está dizendo, se tu te atreveu a falar de uma ciência que eu estou estudando há anos, eu tenho o direito de responder. Quando alguém vem discutir algo que a pessoa não tem o mínimo conhecimento, meu amigo, eu estudo isso há 25 anos. Eu estudo isso há 25 anos. Você não conhece nada, vai querer discutir um assunto que você não tem domínio? E eu não brinco, eu estudo há 25 anos. Então foi o trabalho de Kardec. Meu amigo, eu estudo isso. Só porque tu tem um títulozinho, tu te acha no direito de avaliar o que tu nem se deu ao trabalho de conhecer? Isso é a prepotência humana, né? Vamos para o 42, sistema das causas físicas. Aqui saímos do sistema da negação absoluta. Constatada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente ocorreu ao espírito dos que os verificaram foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo. Quem lembra deixa eu me lembrar o nome dele, aquele senhor que ele entortava o garfo? Uli? Você lembra disso? Que ele fazia... Então aquilo ali era um fenômeno mediúnico ou anímico? Anímico, porque ele utilizava o próprio magnetismo para fazê-lo. Então, o que o povo que estudava com Mesmer começou a acreditar? Olha, o efeito existe, só que é magnetismo humano, não tem nada de espírito. Então, constatada a realidade dos fenômenos, o fenômeno existe, a primeira ideia que naturalmente ocorreu ao espírito dos que o verificaram, os que estavam estudando o fenômeno, foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo. A eletricidade ou a ação de um fluido qualquer, mas não tinha nada a ver com o espírito. Ou era o magnetismo, ou era um fluido, ou uma eletricidade qualquer. Numa palavra, há uma causa inteiramente física e material, porque o magnetismo é algo material, é algo do corpo, é anímico, é do próprio corpo, da própria alma. Então, essa aqui é o outro sistema, tudo para combater a ideia da existência dos espíritos. Continua Kardec. Esta opinião nada apresentava de irracional e teria prevalecido
se o fenômeno se tivesse limitado a efeitos puramente mecânicos. O que é mecânico? Ele pode entortar o garfo? Pode. Esse é um fenômeno do garfo, mecânico ou inteligente? Mecânico. Agora, se eu te perguntasse para o garfo, vai chover hoje? Vira para o lado direito. Se não for, vira para o lado esquerdo. Aí já é mecânico ou é inteligente? Inteligente. Então, é o que o Kardec diz. O magnetismo, ele poderia, se fosse atos mecânicos da mesa. Mas era atos mecânicos? Mesa, se for sim, dê um toque. Se for não, dê 2 toques. Isso é mecânico ou é inteligente? Poderia ser mecânico. O magnetismo, eu poderia fazer essa mesa ir para lá e para cá, o garfo entortar, a mesa subir, mas era um ato mecânico. O que Kardec identificou não era atos mecânicos, era atos inteligentes. Havia uma ação inteligente sobre o movimento que era mecânico, que não era mecânico. O mecânico ele faz um movimento constante. Não há uma consciência, há um mecanismo, há um processo constante, é um mecanismo, é um ato mecânico. As mesas não eram um ato mecânico, ela não ia para um lugar só, ela não fazia sempre o mesmo circuito, ela tinha movimentos, atitudes e respostas diferentes. Obviamente que não era a mesa, existia aí uma força inteligente conduzindo a mesa. Foi a forma que os espíritos acharam para chamar a atenção de uma humanidade. Vou voltar. Esta opinião nada apresentava de irracional e teria prevalecido se o fenômeno se tivesse limitado a um efeito puramente mecânico. Uma circunstância parecia mesmo confirmá-lo. Qual era? A do aumento que, em certos casos, experimentava a força atuante na razão direta do número das pessoas presentes. Quanto maior o número de pessoas, maior o movimento da mesa. Então parecia assim que realmente seria um processo magnético. Assim, cada uma delas podia ser considerado como um dos elementos de uma pilha elétrica humana, estudando o magnetismo. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder explicar a razão de todos os fatos. Então tá, é magnetismo? Beleza, me explica. Me dê uma explicação racional. A mesa faz apenas movimentos mecânicos? Não. A mesa, ela responde sim ou não, e às vezes ela responde até através do alfabeto. Então o magnetismo não poderia fazer isso. Se, porém, um só fato que seja a contradiz, é que essa explicação é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Foi o que logo se reconheceu quanto a esta teoria. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade, respondendo ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente, desde que o efeito deixava de ser puramente físico. A causa, por isso mesmo, tinha que ser outra. Então, a mesa apenas saculejar pode ser um movimento mecânico, mas a partir do movimento que eu começo a interagir com a mesa e a mesa responder, aí existe uma causa inteligente. Que o bom senso me diz que não é a mesa, que a mesa não é inteligente, mas que existe uma força inteligente por detrás da mesa, e que não é o magnetismo humano. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, tinha que ser o quê? Outra. Qual é a outra? Inteligente. Tanto é assim que o sistema da ação exclusiva, aí ele grifou, de um agente material foi abandonado. Ele colocou exclusiva por quê? O maior erro de quem está estudando
de quem está pesquisando é fazer uma descoberta e fazer uma redundância. Tudo é isso. Então ele já fechou, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele já descobriu tudo, não tem mais nada. Então ele diz assim, pode acontecer do movimento das mesas ser ação do magnetismo humano? Pode. Agora, ela vai fazer movimentar, é algo sem... Agora, se há uma ação inteligente, respondendo, interagindo, aí já não é mais o magnetismo humano. Aí, verdadeiramente, já há uma ação inteligente. Foi o que logo se reconheceu quanto a esta teoria. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Vou repetir. Deviam, pois, ter uma causa inteligente, desde que o efeito deixava de ser puramente físico. A causa, por isso mesmo, tinha que ser outra. Tanto é assim que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado, persistindo apenas entre os que julgavam a priori, porque sempre tem tolo para conduzir outro tolo. Então ficou ali meio gato pingado, batendo palma para aquele tolo, para o magnetismo, né? Não era, é o magnetismo. Vamos estudar o magnetismo e se perderam no magnetismo e esqueceram de estudar a essência que seria, porque todo esse movimento que a espiritualidade fez, pacientemente, imagina o espírito que se comunica pelo pensamento, ficar aguardando batida de mesa, formação do alfabeto, para que a humanidade terrena pudesse compreender que existem espíritos, que ninguém morre, apenas larga a indumentária carnal. Paciência. E foi o que o povo negou. Não, é magnetismo e pronto. O ponto capital, portanto, consiste em verificar se a ação inteligente, cuja realidade é capaz de convencer qualquer pessoa que se der ao trabalho de observar. Pelo menos antes de tu falar, criatura de Deus, se dê pelo menos o trabalho de estudar, de observar o fenômeno. Não fala daquilo que tu não conhece. Vamos lá, dá para ir mais um. Reconhecida a ação inteligente, existe uma ação que interage. Restava saber agora de onde provinha essa inteligência. Então, a mesa não tem cérebro. Logo, uma força inteligente. Será que ele está usando a inteligência de quem está aqui presente? Ele estava tateando, gente. Da onde vem essa inteligência? Restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a inteligência do médium. Por que eles começaram a identificar assim? Olha, nós somos um grupo de 10. A mesa sacudiu, mexeu, respondeu. Na semana seguinte, na nossa reunião, faltou um dos membros. O fenômeno não ocorreu. Então eles disseram, interessante, hoje a mesa não mexeu. Semana seguinte, o fulano veio, a mesa mexeu. Na quarta semana, um outro membro faltou e a mesa mexeu. Eu disse, opa, é aquele ali. Então eles começaram a identificar que determinados membros do grupo, quando não iam, o fenômeno não ocorria. Então nós sabemos que são médios de efeitos físicos. Médio que tem a capacidade de doar uma quantidade de fluido à sua revelia. Ele não precisa dizer, vou doar fluido. Às vezes o médium nem sabe o que é. É retirado dele, porque há uma combinação da vontade do espírito, o fluido do médium e a permissão de Deus. Todo fenômeno de efeitos físicos só ocorre com a permissão do Pai. Porque tudo está mergulhado no fluido cósmico, que é a extensão, vou usar esse termo, do pensamento de Deus. Então, nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Então, se ele não permitir, o fenômeno não ocorre. Apesar de ter um espírito querendo, um médio de efeito físico, mas ele não permite, a coisa não acontece. Então, nesse período do processo das mesas girantes, era realmente permissão divina
porque era a hora da humanidade terrena entender que ela não era e não é só um corpo humano. Ela é um espírito habitando temporariamente um corpo físico, estagiando numa escola para aprender a ser humano e depois aprender a ser anjo. Porque antes de ser anjo, nós temos que aprender a ser gente, a ser humano, a nos humanizarmos, porque muitas das nossas atitudes são animalizadas. Então a gente precisa nos humanizar para aprender depois a ser anjo. Esse era o propósito, esse era o movimento. Então, julgou-se que bem podia ser a do médium ou dos assistentes a se refletirem como fazem as ondas sonoras. Não, existe uma força inteligente? Não, existe, a mesa responde. De onde vem essa inteligência? Será que é a do médium, aquele que está doando, aquele que faz a mesa sacudir? Ou será que é de um dos assistentes aqui? Que reflete, é como se fosse uma onda, porque ele estava ali tateando, gente. E o pensamento de alguém do assistente emite ondas e responde através da mesa. E esse grupo que se reunia, já foi falado lá atrás, esse grupo que estava pesquisando era de encarnados intelectuais, tá? Pessoas cientistas mesmo, pessoas de intelectualidade. A massa realmente parisiense que procurou a doutrina espírita no início foram os pesquisadores, foram os intelectuais. Isso era possível. E só a experiência poderia dizer a última palavra. Isso é possível. Então ele não descartou, não pode ser realmente a exteriorização do pensamento dos médios que estão aqui. Aí vem ele, mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Porque no primeiro momento seria o quê? Só o magnetismo. Aqui não seria já o magnetismo, seria a exteriorização do pensamento de algum dos presentes. Então já se afastou da ideia materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, seria preciso que se admitisse no homem a existência de um princípio exterior ao organismo, que seria o quê? O cérebro. Então ele não pensa só com o cérebro, alguma coisa vai além ao ponto de agir sobre a mente. Se nós aceitarmos a ideia que é a exteriorização do pensamento das pessoas que estão ali, puxa vida, então quer dizer que o pensamento não fica restrito à máquina cerebral. O pensamento poderá agir em algum lugar. Ele já viu, ele já ficou animadinho. Porque não se tratava de um conceito puramente físico. E ele disse, essa ideia já seria muito bom para um período extremamente materialista. Gente, esse período aqui, a sociedade tinha matado Deus. Religião, o povo dava alergia só de falar de religião. Era crendice acreditar em santo, em Jesus, em Deus, no Espírito. Eles estavam vivendo essa época. O materialismo estava tomando conta de tudo. A ciência. Então, acreditar que algo poderia se exteriorizar da máquina cerebral, isso já era alguma coisa existe fora do âmbito material. Vou repetir aqui. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, seria preciso que se admitisse no homem a existência de um princípio exterior ao organismo dele. Um princípio exterior. Algo ia para agir em algum lugar. Se o pensamento manifestado fosse sempre o dos assistentes, do grupo que estava ali vendo a mesa mexer, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas o que ele descobriu? Ora, mesmo reduzido a essa proporção, o fenômeno já não seria do mais alto interesse? Mesmo que fosse isso, apenas a exteriorização do pensamento de quem estava ali em torno da mesa. Isso já seria algo maravilhoso, ele diz. Já seria algo maravilhoso. Olha que descoberta nós fizemos. O pensamento pode agir sobre a matéria. A matéria pode ser conduzida pelo pensamento. Já seria show.
Aí ele diz: o pensamento a repercutir no corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído não seria um fato bastante notável? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então desprezaram? Eles que consomem na pesquisa de uma simples fibra nervosa? Por que vocês abandonaram? Pesquisaram, chegaram à conclusão e deixaram. Se eles tivessem pesquisado um pouquinho mais, eles teriam percebido de onde vinham essas respostas. Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou. Porque demonstra a cada instante, com os fatos mais positivos, que o pensamento expresso pelo ser invisível não somente pode ser estranho a dos assistentes, porque as respostas que poderão serem dadas através das pancadas do movimento simplesmente pode ser totalmente diferente do pensamento de todos os presentes. Aí ele disse: opa, essa resposta aqui ninguém sabia. Então já não é a ação, a exteriorização do pensamento de quem está aqui. Esse pensamento, essa resposta não condiz com ninguém que está aqui. É inteligência? É. Existe uma ação agindo? Existe. Mas não é dos encarnados. Não é de quem está aqui presente. Que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. De fato, quando penso no branco e me falo em preto, é difícil acreditar que a resposta provenha de mim mesmo. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Não sei, eu me recordo uma vez, eu ali fazendo um trabalho, dei uma reclamada psíquica. E isso me marcou, que eu disse assim: nossa, eu pareço um burro de carga. Eu só pensei, eu pareço um burro de carga. E a resposta foi rápida: é melhor ser o burro do que a carga. Então, eu estou pensando em preto, vem branco. Aí isso fica óbvio e claro que não veio de onde? De mim. Não foi uma exteriorização do meu pensamento, porque eu estava até reclamando. E a resposta veio para corrigir. Calha a boca, só faltou dizer assim, porque é melhor ser o burro do que a carga. E depois eu ainda fui meditar na resposta, porque o burro, ele está em movimento, a carga é só um peso. Na hora eu fiquei meio, calma, burro, carga, deixa eu primeiro fazer uma avaliação da frase. Porque realmente o burro, ele está trabalhando. A carga é só um peso. Quantos de nós não somos apenas uma carga na vida de muita gente? O burrinho está em movimento, está carregando. Os que se apoiam nesta teoria costumam invocar certos casos de perfeita identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que prova isso, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência que se comunica? Não há por que se pretender que as duas opiniões devam ser sempre opostas, quando no curso de uma conversação o interlocutor emite um pensamento igual ao vosso. Direis por isso que tal pensamento provém de vós? Bastam alguns exemplos em contrário, bem constatados, para provar que essa teoria não pode ser absoluta. Você pode dizer assim: Conceição, que importância tem eu saber dos sistemas? Esse capítulo aqui, Kardec está nos ensinando, como um bom e excelente pedagogo, a pensar. Ele está nos ensinando a termos bom senso. Então, por isso é que ele coloca, ele diz assim, ó: pensa comigo. Porque o péssimo pedagogo, ele te enfia conteúdo e diz: decora. O pedagogo, por excelência, ele estimula o seu discípulo a pensar. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui estão, por conduzir esse nosso trabalho até o nosso próximo encontro.